Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje é dia de falar da Segunda Cruzada, que foi um completo desastre. Bem, pessoal, retomando um pouco, a gente viu na primeira cruzada que os cruzados acabaram de conseguir reconquistar Jerusalém, tomar de volta o Santo Sepulcro para os domínios latinos dos francos, dos cristãos, e que os caras passaram um perrengue gigantesco, né? Várias batalhas, várias mortes, muita gente foi escravizada pelos turcos e pelos muçulmanos, mas eles no final venceram mesmo, tendo praticado atos terríveis como canibalismo, matar os animais para comer, enfim, não foi uma vida fácil para esses cristãos, foi uma verdadeira penitência para eles chegarem lá. E eles se estabeleceram então na Terra Santa, dominando já algumas regiões como Edessa, como Trípoli, como Antioquia, como a própria Jerusalém. Bem, após essa primeira conquista, o Godofredo foi eleito o rei de Jerusalém. Ele foi um grande herói ali da invasão a Jerusalém, foi um cara que lutou muito bem e ele era um cara muito devoto, então ele acabou sendo a escolha natural. Por mais que tenha tido ali uma tretinha para escolher, mas ele acabou sendo essa escolha natural como rei de Jerusalém. Lembrando que os cristãos não cumpriram a sua palavra com o imperador Aleixo de Constantinopla, do Império Bizantino, e mantiveram as cidades sob os seus domínios sem jurar ou manter a lealdade que tinham jurado ao imperador Aleixo quando estiveram lá em Constantinopla. Bem, após a eleição de Godofredo como rei de Jerusalém, eles ficaram sabendo que um grande exército estava vindo do Egito, um exército de muçulmanos para retomar Jerusalém. Os muçulmanos sabiam que os cristãos estavam meio debilitados, que estavam com poucos homens, que tinham passado por vários perrengues, então eles estavam super otimistas que iam ganhar a batalha, mas eles não esperavam que Godofredo juntaria o seu exército, sairia de Jerusalém e pegaria os muçulmanos egípcios de surpresa, fazendo um verdadeiro massacre dos muçulmanos no que ficou conhecido como a Batalha de Ascalão. Essa batalha ela acaba consolidando então o domínio cristão. Lembrando então que o conde Raimundo funda o condado de Trípoli, Boemundo se mantém como o governante do principado de Antioquia, Balduíno volta para o seu trono em Edessa, onde ele tinha se autoproclamado rei, Tancredo, o nosso herói que achou as tábuas naquela caverna depois de um problema intestinal, ele acaba reivindicando para ele as regiões da Galileia, de Tiberíades e de Beizã. E por fim, Godofredo não aceita o título de rei em Jerusalém porque ele diz que o único que reinou lá foi Jesus, que usou uma coroa de espinhos, então ele não poderia usar uma coroa, então ele aceita o título de advogado do Santo Sepulcro. Advogado vem de uma palavra que significa amigo, protetor, então ele se coloca como um amigo e protetor da cidade de Jerusalém. Um ano depois disso ter acontecido, esse mundo latino vira de pernas pro ar. Primeiro porque Godofredo morre de tifo. E aí Balduíno, que era irmão dele, era lá o príncipe de Edessa, acaba se tornando o rei de Jerusalém. Boemundo, que tinha ali o principado de Antioquia sobre seu comando, acaba sendo vencido pelos turcos numa batalha e ele é trancado numa masmorra. E você deve se perguntar, se os cristãos estavam numa posição tão fraca ali no Oriente Médio, para vocês terem uma ideia, o rei de Jerusalém, Godofredo, até antes dele morrer, ele tinha cerca de 300 soldados de infantaria e 300 cavaleiros, era uma força muito pequena. Por que os árabes não tomaram de volta? Por dois motivos. Primeiro, eles morriam de medo dos francos. Os francos eram uma força de batalha com cavaleiros, com armaduras, com cavalos extremamente paramentados, como se fossem tanques de guerra da Idade Média, e todas as cidades ou vilas que eles invadiram promoveram verdadeiras chacinas. E aí os árabes e os turcos, que não estavam acostumados com esse tipo de comportamento, morriam de medo dos caras. Então muitos árabes se colocaram sob o jugo dos cristãos, e durante esse tempo os turcos e os árabes também estavam numa guerra civil. Os árabes não consideravam os turcos como árabes, você tinha os curdos também, enfim, você tinha uma galera em guerra civil, eles não conseguiam se juntar sobre uma liderança para expulsar os cristãos. Somado a isso, os cristãos começaram a viver como senhores feudais agora no Oriente Médio,
E o que eles cobravam de impostos dos muçulmanos era muito menor do que os muçulmanos pagavam para os antigos senhores. Então, para os muçulmanos era horrível ter que admitir que eles estavam naquele momento melhor que os francos do que com os senhores muçulmanos antigos. É nessa época que os cristãos começam a ter mais contato com a cultura muçulmana, começam a negociar com os muçulmanos, começam a instituir várias caravanas de comércio. Então eles começam a viver em amizade ali naquele período em que eles têm que negociar, em que eles estão vivendo juntos. E aí os contrastes culturais começam a aparecer. Para vocês terem uma ideia, lembra que a gente fala naquele primeiro vídeo como era o período até o ano 1000 na Idade Média? Do ano 1000 até o ano 1100, que é mais ou menos onde a nossa história está agora, a Europa evoluiu bastante por causa das tecnologias como a arado, a ferradura, mas agora uma outra onda de evolução vai chegar para a Europa com a higiene, com os banhos, com os hospitais, uma série de coisas que a Europa não conhecia e que os muçulmanos tinham isso muito avançado para a época. Para vocês terem uma ideia, a gente pode pegar Bagdá como referência de como era uma cidade muçulmana. Bagdá tinha hospitais gratuitos, ou seja, tinha um sistema de saúde gratuita, tinha banheiros públicos, tinha um serviço postal, tinha suprimento de água através de sistemas de aquedutos, tinha sistema de esgoto nas cidades, tinham instituições financeiras como se fossem proto-bancos, com filiais até na China. Os muçulmanos também fizeram grandes avanços científicos e de estudos. Eles continuavam estudando Platão, Pitágoras, Aristóteles. Esses textos tinham se perdido no Ocidente, mas os muçulmanos tinham mantido esses textos e continuavam estudando os principais filósofos gregos. Nessa época, um cientista árabe chamado Albano, já tinha conseguido calcular a distância exata da Terra até a Lua. E um outro muçulmano chamado Jabir ibn Hayyan já tinha proposto uma teoria de que você dividisse um átomo, você liberaria energia suficiente para destruir a cidade do Cairo inteira. Os árabes também eram muito avançados na medicina. Eles já faziam remoção de seios que estavam com câncer de mama. Eles já sabiam a importância da esterilização dos instrumentos de cirurgia, eles já faziam uma série de cirurgias, além de desenvolverem técnicas de anestesia, onde eles usavam o haxixe, o ópio e a beladona, por exemplo. Tudo isso que eu falei agora são coisas que os cruzados trouxeram do Oriente para o Ocidente, e a gente começa a usar isso no Ocidente, ou começa a reusar, redescobrir a filosofia, a medicina, os avanços científicos no Ocidente. É a partir daí que, mesmo na Idade das Trevas, como a gente chama a Idade Média, que a ciência ela sobrevive, ela continua existindo. É um erro muito comum a gente achar que na Idade Média a ciência deixa de existir. Ela não deixa, ela continua existindo, mas ela não existe como uma instituição forte como a gente olha hoje e fala, a ciência. Eram pesquisas em áreas específicas, muitas inclusive dentro das igrejas, dentro dos monastérios. Ainda antes de pensar numa segunda cruzada, existe uma segunda onda dentro da primeira cruzada. Nessa época, o Papa Urbano já tinha morrido, ele não tinha visto o sucesso dos cruzados de conquistar Jerusalém, ele morreu um pouco antes de receber a notícia. Nessa época existia um Papa chamado Pascoal, e esse Papa promoveu uma espécie de propaganda do Oriente para as pessoas do Ocidente. Porque existia ali uma lenda, uma história de que as pessoas que fossem do Ocidente para o Oriente teriam terras, poderiam cultivar essas terras, teriam uma vida muito melhor, e isso realmente não era uma lenda, era uma verdade. Um camponês que vivia numa cabana apertada com toda a sua família, teria cerca de 150 acres de terra na Terra Santa. Então, para eles, isso era fantástico. E tinha um segundo motivo também que compelia as pessoas a irem para a Terra Santa. Quem não fosse seria excomungado. Então, basicamente, você poderia ficar rico e não ir para o inferno. Isso era muito sedutor. E aí você começa uma segunda onda de migração. Provavelmente cerca de 100 mil cristãos, a maioria camponeses, vão migrar da Europa para o Oriente Médio nessa época, reforçando ainda mais a ideia de um Oriente Latino. Vai ser nessa época que dois nobres que fugiram da primeira cruzada, o Estevão, o Fraco, e o Hugo, lembra do príncipe Hugo, que era todo metido? Eles vão voltar para a Terra Santa nessa segunda onda, somando aí depois da primeira leva, vem mais uma outra leva, aí vai somar mais ou menos umas 300 mil pessoas, e esses dois vão chegar na Terra Santa, vão participar de alguns combates, vão acabar morrendo na Terra Santa e vão ser perdoados pela sua covardia de terem fugido durante a primeira onda da primeira cruzada. Os latinos viviam um verdadeiro paraíso na Terra no Oriente, ricos, com
com mulheres, haréns, com terras, com tudo que um nobre europeu sonhava naquela época. Os árabes fazendo comércio com eles, os mercadores genoveses, venezianos também instituindo novas rotas de comércio, onde esses nobres cobravam suas porcentagens. Então novos nobres surgiram, nobres de segunda grandeza na Europa se tornaram reis ou grandes nobres nesse Oriente Latino, e os árabes até tentaram ali uma hora ou outra algum tipo de combate contra esses latinos, mas não conseguiam se unir. Esse movimento foi se enriquecendo e se estabilizando, até que surgiu um cara chamado Zengi. Esse cara, ele era filho de uma escrava e de um turco, ou seja, ele não era o que todo mundo considerava um árabe, ele era meio turco e meio filho de uma escrava, mas esse cara, ele conseguiu, através de belos argumentos, belos discursos, ele conseguia atrair muita gente para a causa dele, e aos poucos, com pequenos combates contra alguns pequenos grupos cristãos, ele começou a juntar muita gente em torno dele. E esse cara, ele vai conseguir convencer esse mundo árabe a que eles estão em uma jihad, uma guerra santa, porque é assim que os francos encaravam a guerra quando trouxeram ela para o Oriente Médio, como uma guerra santa, nós vamos recuperar o Santo Sepulcro. Então foi fácil para ele convencer todo mundo de que os árabes precisavam se juntar contra os francos em uma guerra santa, em uma jihad. E foi nesse momento em que ele começa a juntar um poderoso exército e ataca a cidade de Edessa. Essa cidade, lembra que era um principado, que o rei era o Balduíno, que o Balduíno agora é rei de Jerusalém. Ele ataca Edessa, que era uma grande cidade nessa região, nessa época, e ele consegue tomar a cidade. Isso é um golpe muito grande no Estado cristão no Oriente. Isso põe em xeque o Estado cristão, porque diz, opa, peraí, a gente achou que a gente estava bem e não tá. A gente acabou de perder uma das maiores cidades que a gente tinha, e essa notícia vai chegar lá na Europa. E aí o Papa Eugênio III, absurdado com esse fato dos árabes terem conseguido montar um exército e tomado uma das maiores cidades cristãs, esse Papa resolve convocar a Segunda Cruzada para acabar com esses árabes e tomar Edessa de volta da mão desses muçulmanos. Só que nesse momento a Europa estava numa vida totalmente diferente, tinha uma abundância de alimentos, a vida já não era mais tão dura como era antes. Muitos costumes do Oriente, como tomar banho, passar o dia nos banhos, fofocando sobre a vida dos outros nobres, se tornaram hábitos também na Europa, não tão fortes quanto no Oriente, que até os próprios ocidentais, quando chegavam lá, diziam que os orientais tinham se afeminado por causa dos hábitos dos orientais, né, de tomar banho, de viver em roupas finas e tudo. Para eles isso era uma ofensa para os ocidentais que chegavam, mas os ocidentais começaram a beber um pouco dessa fonte também, usar um pouco dessas boas coisas que vieram do Oriente. Os temperos começam a tomar conta da comida, a comida já não é mais tão insossa, agora a comida é gostosa, as pessoas tomam banho, as mulheres receberam perfumes, cosméticos para a pele, se tornam muito mais belas do que eram antigamente, né, do que a gente já citou em outros vídeos. Então a vida começa até a se tornar um pouco libertina. Ela se torna tão libertina que, e até em Londres, a gente tem uma primeira lei que vai tratar de doenças venéreas, que era uma lei que diz que nos bordéis, que inclusive eram chefiados pelo arcebispo de Londres, na região de Winchester, esse arcebispo baixou uma lei de que as prostitutas que tinham algum tipo de doença tinham que ser afastadas durante 30 ou 40 dias até serem curadas e poderem voltar a trabalhar. É o primeiro registro que a gente tem de uma lei contra doenças venéreas no ambiente de trabalho de um prostíbulo. E é nesse ambiente, então, que a galera na Europa fala, meu, minha vida tá boa, pra que eu vou lá pro Oriente, passar perrengue, morrer em batalha? Tô bem aqui, tá tudo legal. E aí que vai surgir a figura de Bernardo de Claraval, ou São Bernardo. Bernardo de Claraval é um monge humilde, mas que tem um poder de oratória quase que milagroso. Tipo, tem o dom do discurso, o dom da palavra. E ele começa a tentar convencer pequenos povoados, camponeses, nobres de menor grandeza, mas aí ele vai marcar 2 golaços de placa. Um deles, por causa de uma besteira que o rei Luís VII fez, ele consegue convencer o rei Luís VII da França, ou seja, dos francos, dos maiores reinos ali que a gente tem na Europa nesse momento, a pagar uma penitência por aquele crime de... Ele acabou queimando umas pessoas, uns súditos dele, durante o ataque a uma cidade, queimou sem querer esses súditos, e ele se sente culpado por isso.
São Bernardo diz então que uma penitência é ele liderar uma cruzada ao ocidente, e Luís VII, que era muito devoto, era quase um monge em forma de rei, ele aceita isso para desespero de sua esposa Eleonor de Aquitânia, que era o oposto dele. Eleonor é um personagem à parte nessa história porque ela era uma mulher extremamente forte, extremamente inteligente, extremamente política. E a gente vai ver o que ela vai fazer mais pra frente. O segundo gol de placa de Bernardo de Claraval é convencer o imperador do Sacro Império Romano, Conrado III, que era um imperador germânico, a ir nessa cruzada. Ele convence, depois de um debate de ideias em que o imperador se vê vencido, se agarra à cruz e diz que vai também liderar a cruzada. Então o cara tem os dois maiores reis da Europa na mão, ali da Europa continental, né? Não contando a Inglaterra, tem os dois na mão para conduzir uma cruzada. Ele convence então agora outros nobres e aí a gente vai ter uma cruzada. Houve esse número, 1 milhão de pessoas vão atacar a Terra Santa. Claro que a gente não está falando só de soldados, a gente está falando de padres, de camponeses, de milícias, tropas de apoio, e dessa vez a gente vai ter mulheres indo na cruzada, que vão se vestir de armadura, vão se vestir como homens. A própria Leonor de Aquitânia, esposa do rei Luís, resolve que ela também vai na cruzada. Bem, então Bernardo comunica ao Papa Pascoal de que ele tem 2 reis agora na mão dele, e de que todos os castelos ficaram sem ninguém, praticamente vazios. Tem agora um homem para cada 7 mulheres na Europa, porque estão marchando 1 milhão de pessoas para o Oriente. Cabe lembrar aqui que dentro ali da comitiva de Conrado III estava Frederico Barba-Ruiva, que é o cara que vai depois comandar a Terceira Cruzada. Bem, os exércitos de Conrado III e Luís VII se dividem para chegar até Constantinopla, e o alemão é o primeiro a chegar. Obviamente que 1 milhão de pessoas se dirigindo para o mesmo lugar, as coisas que aconteceram na primeira cruzada vão acontecer de novo. Então um monte de judeu foi morto pelo caminho, um monte de cidade foi saqueada, um monte de violência aconteceu, até que os cruzados chegaram lá em Constantinopla. Nessa época o imperador era Manuel Comnena, descendente de Aleixo I, lembra aquele que recebeu os primeiros cruzados? Manuel já sabia que a coisa ali ia pegar com aquele monte de cruzado na cidade. O que ele fez? Ele já arrumou um monte de suprimento, um monte de barco e já convenceu Conrado aí para Nicéia direto. E aí, repetindo os passos da primeira cruzada, o exército alemão passa por Dorileia. Só que ao contrário da primeira cruzada, que venceu um combate ali, os alemães foram devastados. Os turcos já estavam acompanhando ali o caminho do exército e começaram com várias táticas de guerrilha, de circundar eles com arqueiros armados, e foram matando e dizimando o exército alemão. É dito que provavelmente do lado dos militares tenha sobrado só 10% do exército. Os civis, os que não conseguiram fugir, viraram escravos na mão dos muçulmanos. O exército de Conrado então chega até Nicéia, e Conrado chega doente em Nicéia. Então o exército dele permanece em Nicéia, mas ele é levado de volta para Constantinopla, onde ele é tratado pelo imperador Manuel, que além de imperador também era médico. Manuel não gostava dos cruzados, provavelmente não gostava de Conrado, mas por causa do seu juramento de Harpócrates, ele teve que cuidar do imperador. Nesse meio tempo, então, enquanto lá o imperador do Sacro Império Romano está doente, Conrado, chega Luís VII com o exército francês. Rapidamente também Manuel dá um jeito de despachar eles. O exército então francês pega o que resta do exército alemão ali em Nicéia e eles rumam para uma região chamada Antália, que fica aos pés dos Montes Tauros. Ali o exército cristão acampa sem saber que no topo das montanhas o exército turco estava escondido. O exército turco, como forma de gratidão pela invasão cristã, joga sobre eles uma chuva de flechas. Os franceses então começaram a batalhar contra os turcos, conseguiram rechaçar o ataque turco mesmo com pesadas baixas, e o herói do combate nesse dia foi o próprio rei Luís VII, que segundo o cronista que acompanhava seu exército, decepou a cabeça de uma vintena de homens. Presos então ali entre o mar e a montanha, os cristãos pediram ajuda para o imperador bizantino, que prometeu enviar 200 navios para salvá-los, e Manuel falou: vou mandar 200 navios com suprimentos e para fazer o transporte de vocês até Jerusalém.
E aí o que acontece? No meio dessa confusão toda, alguns navios gregos, mercadores, de mercenários aparecem e cobram passagem para levar o exército cristão até o destino deles. Só que ninguém tinha muito dinheiro, quem tinha eram os nobres. Então, os gregos aproveitaram ali aquele momento de necessidade, cobraram um preço muito caro de passagem e os nobres fizeram a única coisa que o nobre poderia fazer, pagou a sua própria passagem e deixou os seus exércitos para trás. Mas nem todos foram tão ruins assim. Luís VII, o rei da França, deixou 500 marcos alemães para o governador da pequena cidade de Antália para que ele cuidasse do seu exército. E logo depois então que o rei foi embora e os nobres foram embora, o governador de Antália fechou a cidade e deixou os cristãos pro lado de fora. E eles então desesperados, a maioria que ficou pro lado de fora não eram soldados, né? Os soldados ainda tinham algum título de nobreza ou faziam parte de algum grupo de cavalaria, então o exército estava mais ou menos embora, quem ficou para trás era a plebeusada que resolveu embarcar nessa aventura muito louca. E essa galera não tinha dinheiro, e eles ficaram ali falando, nós vamos morrer de fome, a única coisa que a gente pode fazer é ir para Antioquia. E foram, e nunca mais foram vistos. Ninguém sabe o que aconteceu com eles, mas provavelmente todos devem ter sido capturados e virado escravos dos árabes e dos turcos. Luís VII então chega a Antioquia, lá a cidade onde Raimundo governa. Ele chega exatamente no dia 19 de março de 1148. E aí aqui uma curiosidade, lembra que a gente falou de Eleonor da Aquitânia? Ela é sobrinha de Raimundo. Raimundo, além de ser o príncipe da Antioquia, era tio de Leonor da Aquitânia. E como o nosso rei Luís VII era mais monge do que rei, Leonor e seu tio Raimundo começaram a se olhar de uma maneira diferente. E com o tempo esses olhares se tornaram gemidos pelos corredores do castelo. E a história deles foi muito bem documentada porque o rei Luís VII virou uma espécie de cuco assistindo o outro pássaro tomar conta do seu ninho. O próprio rei Raimundo era casado, ele tinha uma rainha, só que a sua rainha tinha 9 anos, ela era filha do rei Fulk, que era o antigo rei de Jerusalém antes de Balduíno III, que agora era o rei de Jerusalém. Os cronistas dizem que seu tio Raimundo tinha 49 anos e ela 28 anos, e eles tiveram então ali um tórrido romance não tão escondido aos olhos de todos. Nesse momento Raimundo e Luís começam a discutir sobre o plano de ataque dos cristãos e eles resolvem que Alepo é o melhor lugar para ser atacado. Eles, Raimundo e Eleonor, porque Luís resolve que ele vai para Jerusalém, porque ele precisa rezar no Santo Sepulcro. E Raimundo fica, não, pelo amor de Deus, nós temos que atacar Alepo agora. É lá que o Zengi tá, ele é o cara que está organizando tudo contra os cristãos. Se a gente atacar com esse exército gigante Alepo, nós vamos acabar com a ameaça muçulmana. Mas não teve jeito. Luís não se rendeu e resolveu levar seu exército para Jerusalém. Obviamente que Eleonor preferiu passar umas férias com seu tio do que ir com seu marido. O seu marido fingiu que deixou, foi embora, e no meio da noite, cavaleiros do rei Luís foram lá e raptaram uma protestante Eleonor que gostaria de ter ficado com seu tio em Antioquia. Chegando ali em Jerusalém, então Balduíno III, que é o rei de Jerusalém agora, se encontra com o rei Luís VII e nesse momento Conrado III, que já tinha melhorado, vai para Jerusalém para encontrar com os outros dois reis e eles começam um concílio onde uma das piores decisões da história da humanidade é tomada. Eles resolvem que eles precisam atacar algum lugar. Então, eles têm Alepo, onde estão os turcos, onde estão os Zengi. Eles podiam atacar o califado de Bagdá ou os sarracenos do Cairo, mas não. Eles tomam a brilhante decisão de atacar Damasco, que é uma cidade árabe, mas era uma cidade aliada dos cristãos. Damasco já tinha ajudado os cristãos, já tinha sido aliada do rei Fulk. Eles vão atacar a única cidade que podia ajudar eles, que podia dar abrigo, que podia dar comida, e que o rei, o governante da cidade, era amigo dos cristãos. Eles tinham 1 milhão de lugares para atacar e resolvem, sem nenhuma explicação, nenhum cronista que acompanhava os exércitos até hoje conseguiu explicar o porquê os caras resolveram atacar Damasco. Nesse meio tempo, lembra que o Zengi era o cara que estava organizando todo mundo, que tomou Edessa. O Zengi ele era um cara que ele era muito regrado no combate, mas ele bebia demais, ele bebia até o estupor, ou seja, até ficar bebaço, até perder a consciência. E numa dessas bebedeiras, ele não deixava o exército dele beber, mas ele bebia. E numa dessas bebedeiras, ele acordou no meio da bebedeira e viu um escravo eunuco dele tomando uma taça de um vinho especial que ele tinha.
E ele, eu vou te matar, e voltou a dormir. O eunuco ficou com medo, falou, esse cara me viu tomando vinho dele, falou que vai me matar, eu vou ter que fazer alguma coisa. O eunuco sacou a adaga e matou o Zengi. Então, nesse momento, as esperanças muçulmanas estavam morrendo ali com o Zengi e com esse eunuco. Mas ninguém esperava que o filho de Zengi, Nur ed-Din, tomasse o controle. Nur ed-Din era pragmático, era sério, era abstêmio. Ele conseguiu uma conquista da Síria quase toda, menos Damasco. Damasco era uma cidade apoiada pelos cristãos, ele era uma cidade muito grande, com grandes muralhas. Era o único ponto da Síria que ele não conseguia atacar, porque tinha essa proteção de cristãos, e era uma cidade bem guarnecida. Então o cara tinha a Síria inteira menos Damasco, e ele ficou sabendo que os cristãos estavam marchando contra Damasco, e ele falou, obrigado Alá, eu só vou esperar a tragédia acontecer para tomar Damasco. Mas esse erro de decisões não parou por aí. Tinham duas formas de atacar Damasco. Uma clara e cristalina, que era mais fácil. A outra através de um pomar, que fazia com que grandes quantidades de homens no exército não conseguissem atravessar direito o pomar. Adivinha por que lado eles atacaram? Óbvio que pelo lado do pomar. E foram recebidos por chuvas de flecha, foram atacados de várias formas diferentes e muitos morreram na investida. Os cruzados tentaram várias vezes pelo caminho do pomar e não conseguiam tomar a cidade, tomavam flecha e morriam, até que em um momento o pessoal de Damasco já estava com a confiança alta de estar repelindo os ataques cristãos, eles resolveram sair da cidade para atacar os cristãos. E aí acontece uma coisa bizarra, o rei Conrado pega a sua espada e sai correndo para cima dos atacantes de Damasco sozinho. E aí o que ele faz? Ele, com uma espadada no primeiro sarraceno que sai, ele arranca a cabeça, o ombro e o braço esquerdo do cara com um golpe aqui, ó. Isso virou uma lenda, ninguém nunca tinha feito isso. Quando os soldados dele viram o rei deles fazendo isso, a galera entrou em frenesi. E aí foi para cima dos sarracenos de uma forma extremamente selvagem, e os caras conseguiram vencer a batalha do lado de fora, fazer os sarracenos recuarem para dentro de Damasco, e aí o exército de Damasco já estava completamente destruído. E aí vem a coroação da Segunda Cruzada. Quando eles estavam com a cidade praticamente tomada, que o líder de Damasco, antigo amigo do rei Fulk, já tinha falado, galera, já era, os caras vão invadir, não tem o que fazer. Os três reis, Balduíno, Luís, Conrado, resolvem fazer um conselho para discutir quem é que vai quebrar o portão e entrar primeiro na cidade. Porque obviamente quem fizesse isso teria mais glória e teria direito a mais pilhagem e mais terras. E eles ficam dias, semanas discutindo quem é o primeiro que vai entrar. E não conseguem chegar a um consenso. E resolvem voltar para Jerusalém. Olha que coisa louca, eles estavam com a cidade dominada na mão, resolvem voltar para Jerusalém. Ninguém sabe até hoje por que eles tomaram essa decisão. Tinha um cronista, né, como eu disse, sempre falo, tinha alguns cronistas que relatavam isso, e é baseado nesses cronistas que os grandes historiadores fizeram suas pesquisas. Inclusive esses vídeos de cruzada estão sendo fruto de trabalhos de alguns historiadores com PhD em história medieval, que a gente acessou alguns papers, alguns livros para trazer isso, e eles falam que esses cronistas entrevistavam nobres e soldados da corte e que eles não conseguiram uma explicação de ninguém do porquê que o exército cristão recuou para Jerusalém. E aí, quando os cristãos estão recuando de volta para Jerusalém, o Nur ed-Din manda um emissário para o líder de Damasco e fala, ó, a gente é muçulmano, ó, e os cristãos como são? Te traíram, vão invadir sua cidade. Por que a gente não se junta e dá uma lição neles? E aí o governador de Damasco fala, beleza. E ele manda um monte de arqueiros sarracenos a cavalo perseguir o exército cristão em retirada, onde um monte de gente morre. Quem não morre, a gente já sabe que vira escravo. Então os mercados de escravo, nessa época no Oriente Médio, eles estavam tão abarrotados, mas tão abarrotados de escravo, que o escravo ele estava sendo quase que dado de graça, porque não tinha quase valor de tanto escravo mais que tinha. E principalmente os loiros de olhos azuis eram as preferências dos muçulmanos nessa época. E como desgraça pouco é bobagem, esse exército cristão chega totalmente reduzido em Jerusalém. Conrado resolve que aquilo tudo foi um absurdo, que a culpa de tudo é do imperador Manuel, que não os apoiou devidamente, e volta para a Alemanha. Enquanto isso, Luís resolve ficar mais um ano
em Jerusalém antes de voltar para a França, e quando ele está voltando para a França, ele é atacado por uma frota bizantina que rapta Eleonor de Aquitânia, e ele ainda tem que pagar um resgate para ela, para resgatar ela das mãos dos bizantinos. Ou seja, além da Segunda Cruzada ter saído com 1 milhão de pessoas da Europa, não ter feito absolutamente nada para o lado cristão lá no Oriente, eles ainda prejudicaram o Império Oriente Latino, porque Damasco, que era uma cidade aliada, passa para o lado dos muçulmanos. Edessa não foi retomada. Antioquia continua na mão dos turcos. E aí a galera se pergunta, o que vocês foram fazer lá? Porque no fim, o resultado da Segunda Cruzada foi muito claro. Foi a unificação do mundo muçulmano numa jihad, numa guerra santa, contra os invasores latinos. Nur ad-Din, então, vira o grande comandante dessa força de unificação muçulmana no Oriente Médio, e aí ele resolve que ele vai, já que ele agora manda em tudo ali, tem só ali Jerusalém, Antioquia, uma outra cidade ali para tomar, que ele sabe que agora com o tamanho do exército dele ele vai tomar, ele resolve voltar, tem uma parte do exército dele, da atenção dele, para o Egito, onde ele quer tomar o Egito finalmente do domínio dos Fatímidas, e ele manda um general para lá, um dos seus principais generais, que tem um sobrinho, e esse sobrinho vai ser uma das grandes lendas daqui para frente, vai dar origem a um duelo de titãs que vai acontecer durante a Terceira Cruzada, que é o nosso próximo vídeo. Então a gente se vê lá, se vê agora na Terceira Cruzada, quando a gente vai falar de Ricardo Coração de Leão, Frederico Barba Ruiva, e a gente vai falar do grande Saladino.